No dia 16 de março de 1990, um dia depois da posse do primeiro presidente eleito por voto direto após 30 anos, aconteceu uma coletiva que mudaria a história do Brasil. Jornalistas estavam frente à equipe econômica do novo governo. Já era o terceiro dia de um feriado bancário e a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, anunciou medidas nunca antes vistas no país. Na época, a população sofria com o aumento de preço dos produtos a uma taxa de 84% ao mês. A inflação comia o salário de todos. Para tentar frear essa situação caótica, Zélia anunciou um novo pacote econômico chamado de Brasil Novo. Posteriormente, o plano ficaria conhecido como Plano Collor. As medidas incluíam mudar a moeda de cruzado novo para cruzeiro, a criação de um imposto sobre operações financeiras, o congelamento de preços e salários, o aumento de tarifas de serviços como luz e gás, a extinção de 24 empresas estatais e também a demissão de nada menos que 81 mil funcionários públicos. O desejo era enxugar o Estado. Mas a medida mais drástica de todas mexia diretamente no bolso do brasileiro. O bloqueio das cadernetas de poupança. 80% do dinheiro aplicado em cadernetas de poupança, contas correntes e em aplicações financeiras ficou retido no Banco Central por 18 meses. A soma disso tudo equivalia a 30% do produto interno bruto do país, algo próximo a 100 bilhões de dólares. Depois de 3 dias, no dia 19 de março, só seria possível sacar 50 mil cruzados novos, o que deve dar uns 10 mil reais mais ou menos nos dias de hoje. O restante seria devolvido em 12 parcelas iguais a partir de setembro, com correção monetária e juros de 6% ao ano. A semana foi um caos. Como já dito, os dias 14, 15 e 16 já tinham sido feriados bancários, ou seja, sem trabalho dos bancos. A soma dos fatores fez com que as agências se tornassem caóticas no dia 19. Milhões de brasileiros foram aos bancos tirar dúvidas, conferir o valor do saldo ou até mesmo sacar dinheiro. Muita gente preferiu gastar o que sobrou no supermercado ou até mesmo guardar em casa. Pensaram que o dinheiro ali parado no banco não serviria para muita coisa. Alguns gerentes de banco foram presos, pois simplesmente não havia dinheiro suficiente para pagar os saques feitos. Acha que isso foi o mais grave que aconteceu? Nada disso. Em Campo Grande, um agricultor ficou irado ao descobrir que teve seu dinheiro bloqueado e arremessou o próprio carro em uma agência do banco. Ele tinha vendido um terreno e havia colocado tudo na poupança com o desejo de pagar o estudo dos filhos. Com esse exemplo, é possível perceber que o dinheiro da poupança não era algo dispensável para as pessoas, mas sim uma imensa motivação. A historiadora Francine de Lorenzo afirmou que muitos consideravam a poupança como o meio para se atingir um sonho ou uma esperança de cura para uma doença. Abre aspas para ela. Era a garantia de uma velhice digna ou a chance de ajudar um ente querido em dificuldade. O governo não bloqueou apenas o dinheiro das pessoas, mas sim a própria esperança e a dignidade de muitas delas. Você conhece alguém que passou por isso? Alguém de sua família ou um amigo? Os comerciantes também sofreram. Muitos consumidores não tinham mais dinheiro para comprar, o que deixou as lojas vazias. O que não tinha sido bloqueado era usado apenas para as compras mais básicas, para pagar as contas e comprar remédios. Desesperados, donos de estabelecimentos
passaram a aceitar cheques e até mesmo a vender fiado. Negócios fecharam, viagens foram canceladas e casamentos também adiados. O prejuízo para muitos foi, infelizmente, irreversível. No próprio dia 19, já foi possível ver graves consequências psicológicas que o bloqueio causou. Segundo o G1, um dentista da cidade de Campos tirou a própria vida com um tiro no ouvido. Ele teria caído em depressão ao saber que suas economias haviam sido bloqueadas. Seu desejo era comprar um apartamento em Niterói para os filhos. Mais uma vez, o bloqueio do dinheiro representava a negação de um sonho focado nos filhos. Disse então o presidente Fernando Collor de Mello: "Eu não tenho conhecimento de aumento das taxas de suicídio que possa ser associado às medidas econômicas. Falências podem ter havido, mas são parte da dinâmica natural de uma economia competitiva." Collor se justificou afirmando que o plano estava atingindo os objetivos propostos. O presidente disse que os acertos do pacote econômico estavam possibilitando uma estabilização da economia. Para ele, sem o plano, a inflação absurda e a não modernização do país continuariam por vários anos. Obviamente, grande parte da população não compartilhou dessa mesma ideia. O plano podia ser bem visto por Collor, só que as medidas em si haviam sido escolhidas e pensadas de maneira inusitada. Algumas foram decididas apenas um dia antes do anúncio. O escritor Fernando Sabino contou sobre o tema no livro de 1991 chamado Zélia, Uma Paixão, que fala sobre a então ministra da Fazenda. A poupança, por exemplo, foi incluída no bloqueio apenas no último momento. Inicialmente, a ideia era congelar apenas as aplicações feitas de um dia para o outro, comumente nomeadas como overnight. O valor a ser confiscado, por sua vez, foi decidido apenas na noite anterior ao assunto. Olha só, uma festa surpresa no Resort Academia de Tênis, às margens do Lago Paranoá, em Brasília. Durante a festa, Zélia tinha escrito em um papel os valores 20, 50 e 70 mil. Depois de festar um pouco, voltou e escolheu o valor de 50 mil para o bloqueio, de acordo com Fernando Sabino. Anos depois, mesmo depois do fracasso do plano Collor, a ministra Zélia afirma não ter se arrependido de suas ações. A questão da caderneta de poupanças recheou obras nos anos posteriores. Livros, novelas, séries e filmes retrataram personagens que passaram pelo mesmo drama de diversos brasileiros, que de um dia para o outro viram-se sem suas reservas financeiras. A inflação realmente caiu muito com as medidas. Foi de 84% para 3%. Porém, poucos meses depois, havia voltado para 12% e continuou a aumentar. Zélia tentou lançar uma espécie de plano Collor 2, porém, pouco funcionou. 1 ano e 2 meses após sua nomeação, Zélia deixou o cargo. A pressão dos bancos e do governo dos Estados Unidos foi pesada e forçou Collor a trocar de ministro. Quem assumiu foi o economista Marcílio Marques, que retomou o pagamento da dívida externa brasileira. Em agosto do mesmo ano, em 1991, o dinheiro confiscado pelo Plano Collor começou a ser devolvido ao povo, como prometido. Quando isso foi feito, muitos já haviam falido, entrado em depressão, infartado e até cometido suicídio. Ainda por cima, o plano não conseguiu conter a inflação. No ano seguinte, Collor foi acusado de corrupção pelo próprio irmão Pedro Collor. A população foi às ruas e exigiu o impeachment do presidente.
Antes que o processo fosse iniciado, Fernando renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992. Collor também teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. O presidente abandonou o cargo, deixando para a população uma inflação de mais de 1000% por ano. Você conhece alguém que passou por isso nessa época? Conte aqui embaixo para mim.